Para que serve um Tassiano? O que a gente pode fazer com ele? Por que esse cara veio para o Santos? E a gente precisa conversar sobre este não jogador logo depois da vinheta. Vamos lá. Fala, seus peixão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no VIP Peixão. Deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal e hypa este vídeo. Vamos falar sobre Tassiano, tá certo? O hype é muito importante, tá? Comenta. Comentário é muito importante. Agora o YouTube mudou, agora o YouTube botou que o comentário é o mais importante. Toda hora o YouTube faz isso aí, cara. Eles mudam. Ah, não, agora é compartilhamento, agora é like, agora é retenção, agora é comentário. Toda hora. E a gente fica que nem idiota tentando saber qual caminho seguir aqui na plataforma. Enfim, comenta que é muito importante, mais hype o vídeo também, se você puder. Vamos falar sobre Tassiano, né? Saiu uma informação de Lucas Mussetti que vamos falar e vamos comentar, tá certo? Tá aqui, ó. Matéria de Lucas Mussetti. Atlético Paranaense tenta contratar Tassiano do Santos por empréstimo. O Atlético quer Tassiano por empréstimo e vê uma negociação difícil. O jogador foi aprovado pelo técnico Odair Hellmann. Obrigado, maionese. A informação foi inicialmente publicada por Thiago Marquezine. A conversa foi iniciada e pode ter o aval do Santos, mas depende principalmente do ok do atleta. Tassiano ainda não está convencido a sair. Tassiano avalia a possibilidade antes da representação do elenco, marcada para amanhã. Atuar na Série B não estava nos planos inicialmente. O foco era se reerguer no Santos. O Peixe prioriza o empréstimo com obrigação de compra, mas não descarta uma cessão com pagamento opcional no fim do ano. O técnico Kleber Xavier gosta, mas há pouco clima diante da torcida. O salário de Tassiano é considerado alto pelo Atlético. O Santos poderia pagar uma parte dos vencimentos. Cara, cada linha deixa mais puto. Ex-Bahia, Tassiano jogou 22 vezes pelo Santos em 2025, com 3 gols e nenhuma assistência. O contrato vai até o fim de 2028. E, cara, vamos entrar nesse pormenor aqui. O que conta principalmente contra o Tassiano? O valor empregado na transferência dele. E a gente já falou antes, não só eu, como muita gente já falou, torcedores, desde que o nome dele passou a ser especulado no Santos. Não contrata. Não vale a pena. Muito caro. Não vai entregar. Falta de aviso por parte do torcedor não foi. As convicções dos times de futebol, dos clubes, fazem todo mundo ter ânsia de vômito. Qual que foi a convicção da contratação do Tassiano? Eu gostaria muito de entender. Por que o Santos achou que pagar 32 milhões de reais num jogador que tem uma carreira oscilante, boa parte dela, foi bem no Bahia, tá? Tem bons momentos no Bahia sim, mas nada de ser um protagonista. Um jogador que o Bahia pagou 1 milhão de reais e vendeu por Santos por 32. Onde e na cabeça de quem o senhor Pedro Martins, que graças a Deus já foi embora do clube, esse lixo de dirigente e o lixo do presidente atual do Santos, do Marcelo Teixeira, conseguiram chegar no pormenor de falar, vale a pena investir no Tassiano. E aí o cara chega marcado, óbvio, eu não gosto dele, já não gostava antes, continuo não gostando. Ele já chega marcado com essa cobrança em cima dele. Quando você despende tanto dinheiro em um atleta, a torcida vai exigir que ele renda de acordo com o valor que foi empregado na transferência dele. Só para vocês terem noção, uma transferência também deu errado, mas o Leandro Damião foi contratado pelo Santos, tudo bem, a dívida escalonou porque o Santos não pagou, mas foi contratado pelo Santos por 42 milhões de reais na época. Só que o Leandro Damião era um jogador postulante a vagas na seleção brasileira, já tinha servido a seleção brasileira, jogado bem, artilheiro de Libertadores, e aí o Santos contrata ele em 2014. Por 10 milhões a mais do que o Tassiano. Sendo que o Damião tinha 23 anos na época. O Tassiano tem 30 anos de idade, nunca foi artilheiro em lugar nenhum. A maior parte da carreira ele não foi bem nos times que passou. E o Santos achou por bem pagar 32 milhões de reais nesse jogador, nesse atleta. E aqui, cara, não vou culpar o atleta não, tá certo? O Santos foi lá, negociou e resolveu pagar.
A culpa é do Santos, não do Tassiano. Entende? Então, eu fico realmente desgostoso, porque conforme eu fui lendo a matéria aqui do Musetti, eu fui ficando mais bravo, sabe? É óbvio que o cara nunca vai querer ter um downgrade na carreira, né? Eu tô jogando a Série A, eu vou jogar a Série B. Pro cara nunca é interessante. O Tassiano recebe 800 mil reais por mês. Além do Santos pagar 32 milhões de reais na transferência dele, ainda lhe deu um salário de 800 mil reais. 400 na carteira, mais 400 de imagem. 800 mil reais por mês pro Tassiano. O que o Tassiano fez na carreira, com todo respeito à pessoa, pra receber 800 pau por mês no Santos, cara? O valor da transferência já foi um absurdo, que até agora não entra na minha cabeça. E o salário também é um absurdo. De um jogador que não é titular, não consegue ser titular, não tem condições de ser titular. Um jogador que a bola atrapalha ele, a bola é muito redonda pro Tassiano. É impressionante que ele não consegue dar andamento a jogada nenhuma. Perde gols inacreditáveis. Perde lances completamente bizarros. Ele não tem posição no campo, porque o Rogério Ceni comparou o Tassiano ao Thomas Miller. E aí o Santos abriu o olho. Falou, caramba, o Thomas Miller brasileiro, vamos pagar 30 milhões de reais nesse cara aqui. Sabe qual jogador que era melhor contratar? O Thomas Miller, que tá saindo de graça agora do Bayern de Munique. Vai lá e faz uma oferta para ele. Aí você tem o Thomas Miller na sua disposição. Para mim é muito mais viável do que você pagar 32 milhões de reais para um atleta que já era certeza que não ia te entregar. Aí você bota esse valor todo na transferência do cara, o que o torcedor vai fazer? Vai cobrar, vai pegar no pé. E o técnico do Santos ainda assim fala, não, ele é útil, ele é muito bom. Só que isso também me incomoda demais. Por quê? Porque o Kleber Xavier, por mais que ele tenha melhorado algumas coisas, o Kleber Xavier, o que ele faz? O Santos tá ganhando um jogo, ele bota o Tassiano em campo. Aí o jogo complica, bota moleque, aí vai o Bom Tempo pra campo. Por que o Bom Tempo ele ficou atrás do Tassiano na fila para entrar em campo? O que o Tassiano fez na temporada que o credenciasse a ter mais chances e mais minutos do que o Gabriel Bontempo, que só jogou bem na temporada? Eu gostaria muito que o treinador do Santos me explicasse, porque não faz sentido nenhum. Nenhum. Nada, zero. O Bom Tempo marca melhor, arma melhor, passa melhor, dribla melhor, tem mais velocidade, juventude, potencial de venda, finaliza melhor, chuta melhor de fora da área. E o Tassiano está à frente dele. Toda vez que vai entrar, o primeiro escolhido é o Tassiano. O Tassiano é o 12º jogador do Kleber Xavier. Ele não entrega de atacante, ele não entrega de meia, ele não entrega de ala, ele não entrega de volante, ele não entrega na defesa, ele não entrega de goleiro. Ele simplesmente não entrega. Sabe, óbvio que eu tô exagerando, né? O Tassiano tem alguns pequenos momentinhos, fala, caramba, ó, no jogo contra o Botafogo de Ribeirão no Paulista ele entrou bem, jogando como segundo volante. No jogo contra o Vitória ele entrou bem ali, fechando pelo lado esquerdo, ajudando na marcação. Mas você vê que são pouquinhas coisas, poucas coisas. Ah, é aquele jogo que ele fez um gol. Contra o Bahia, inclusive, fez gol, não quis comemorar. Tá tudo certo, o jogo fez. Eu acho uma merda, mas enfim, eu respeito, né? Então, assim, são poucas coisas para um cara que custou tanto dinheiro. E aqui me pega demais porque o Santos já sabe que não quer ficar com o cara. Só que contratou essa bucha. O Santos, comandado pelo senhor Marcelo Teixeira, já não bastasse a burrice da contratação do Patrick na temporada passada, que todo mundo avisou, não contrata, não vai funcionar, muito caro, não rende, faz 3 anos que não joga bola. O Santos foi lá, contratou, cometeu essa burrice. Foi lá, contratou, não utilizou tudo, as coisas que já aconteceram, a gente já falou sobre isso. Empresta o cara desesperado, porque não tem condição. Pegou o jogador com obrigação de compra. Foi isso que o Santos fez com relação ao Patrick. Não satisfeito, o Marcelo Teixeira vai lá e repete a mesma coisa, gastando 6 vezes mais com o Tassiano. Olha que o Tassiano joga mais que o Patrick, tá? Esse não é nem esse o ponto, mas é uma repetição do mesmo erro. O Santos rasga dinheiro na frente do torcedor, faz o torcedor de imbecil, e aí fala, não temos dinheiro para pagar contas. O que 30 milhões do Tassiano fariam no clube? Em termos de contratação, em termos de investimento em infraestrutura, em termos de melhoria dos departamentos do clube, não necessariamente em transferências. O Santos não tem dinheiro, né, entre aspas,
Não tem dinheiro porque essas burrices, e não tem outra palavra que defina o que o Marcelo Teixeira junto com o Pedro Martins fizeram na contratação do Tassiano, tá? Ele é só um exemplo, mas não tem outra palavra que defina isso além de burrice. Vocês foram completamente burros de contratar um jogador assim. E aí ele fica com o peso todo, porque a cobrança vai em cima dele, porque afinal ele entra em campo. O torcedor, ele olha no modo geral pro campo. Óbvio que ele vai ficar revoltado com o presidente, vai ficar revoltado com a diretoria e com a contratação, mas vai ficar revoltado principalmente com o atleta. Que, de novo, ele não tem culpa de estar ali. Ele não botou a arma na cabeça de ninguém para exigir a transferência nesse valor ou para exigir esse salário absurdo que ele recebe. Ele tá ali trabalhando, ele tá disponível. E o Santos fez questão de ser burro novamente e fazer o Patrick 2. Só que o Patrick 2, o retorno de Jedi, ele é muito mais caro. Muito mais. Custa muito mais aos cofres do clube. Já não bastava se a burrice do Patrick ano passado foi contratado por 5 milhões de reais com o maior salário do elenco e atrapalhou só. Atrapalhou o desenvolvimento. O Bom Tempo não jogou ano passado porque tinha que dar banco pro Patrick. O Bom Tempo não apareceu antes pro torcedor do Santos porque o Patrick tinha que estar lá. O queridinho do treinador antigo. O amigão da galera. Aí vai lá e faz a mesma coisa que o Tassiano. E o técnico da temporada atual faz a mesma coisa. Ah, não, ele tem que estar aqui sempre. Ao menos o Kleber Xavier coloca ele em campo. Mas ele não entrega nada. Então, tomara que o Santos consiga fazer negócio com o Tassiano, com o Atlético Paranaense. Mas você vê como é absurdo? O salário dele é muito alto, e realmente é. O Atlético não tem condições e nem vai querer pagar 800 mil por mês pro Tassiano. O Santos sabe que tá com uma bucha no colo, quer se livrar dessa bucha por culpa própria e não sabe o que fazer porque não tem interessados. O Santos foi o único imbecil que conseguiu ir lá no Bahia e pagar 30 milhões pelo Tassiano. O que o Santos fez com o Fluminense, na transferência do Soteldo, aconteceu também com o Tassiano. Só que o Soteldo, por mais que ele seja um jogador problemático, ele é infinitamente mais jogador do que o Tassiano é. Em técnica, não tem nem comparação. Mas nem comparação, cara. Então, se a gente se considera espertão, fazendo o Fluminense de otário com a transferência do Soteldo, o Santos é 1000 vezes mais otário ao ter contratado o Tassiano do Bahia, pelo valor que foi contratado. Não tem outra definição, cara. É isso. E agora tenta se livrar do cara. Não, bota ele no mercado, vê quem tá interessado, vamos tentar empurrar ele pra alguém. Ninguém vai pagar, o Santos vai ter que emprestar o Tassiano. Se ele aceitar sair, porque, cara, a última palavra é sempre do atleta. Se ele aceitar sair do Santos, o Santos vai ter que pagar o salário do cara para ele jogar em outro clube. Tamanha a burrice do presidente do Santos junto com os seus pares. Isso é burrice, não tem outra definição, cara. Não tem. Não dá pra falar ingenuidade ou desconhecimento, é burrice. Ou má intenção, o que seria muito pior. Né? Então, a gente já sabia, já tinha avisado. E eu não tô falando só por mim, eu tô falando no modo geral. Um monte de gente avisou, não contrata, muito caro, usa esse dinheiro para investir em outro atleta, em outro jogador. Cara, sei lá. O Indas, que foi falado no Santos, ele era mais barato que o Tassiano, cara. O Josh Windas, que é mais jogador que o Tassiano. Ai, nossa, o clima e tal. Mais barato que o Tassiano, receberia menos que o Tassiano, porque a gente tem muito essa coisa. Ah, ele joga na Europa, ele ganha muito dinheiro. Realmente, a moeda lá é muito mais valiosa. Mas jogadores de segundo escalão, terceiro escalão, eles não recebem essa bala, cara. Né? Tanto que eu falo do Puado aqui, a informação era que o Santos achava que ele recebia em euro, então era muito caro. Só que numa conversão dava 300 mil reais por mês. Que é menos da metade do salário do Tassiano. O Ravi Puado, que é muito mais jogador que o Tassiano. Mas muito mais. Muito mais. Faz mais gol, dribla mais, tem mais velocidade. Não vai vir pro Santos que ele quer ficar na Europa. Tá tudo certo. Mas é muito mais jogador do que o Tassiano e é muito mais barato. Mesmo convertendo os valores. Ele não recebe 300 mil euros por mês, recebe 300 mil reais por mês. Na Espanha. A gente tem muito essa impressão e quem trabalha em clube, principalmente o Santos, acha que pelo fato do jogador estar no futebol espanhol, ele recebe rios de dinheiro. E não é assim. Quem paga bem são os 3 grandões. Os outros pagam em outro escalão e aí vem os outros. Mesma coisa para Portugal. Quem paga bem é Porto, Benfica e Sporting. Ou talvez o Braga um pouquinho, mas os outros todos pagam muito pouco. Você acha que o Basso recebia o quê? 500 mil euros por mês no Arouca de Portugal?
Não recebe, bicho. A ilusão que se tem disso é muito grande. Não é todo lugar que paga muito, não. Tá? Quem paga muito é a Premier League. A Premier League todo mundo ganha bem. Dos 20 clubes, todo mundo ganha bem. Mas também alguns dentro da realidade financeira do futebol brasileiro. Então precisa se fazer um estudo muito mais assertivo, muito mais preciso, né? Com muito mais conhecimento, porque o que eu vejo é um completo desconhecimento e uma ignorância que tem orgulho de ter. Tá na Europa, ganha muito. Muito jogador no Brasil ganha muito mais que esses caras no futebol europeu. Tá? E eu não tô nem entrando no mérito aqui de Neymar, eu tô falando num plano geral. Tem vários atacantes melhores que o Tiquinho Soares hoje no futebol espanhol que recebem menos do que ele, em valores em reais. Mas basta você saber fazer um mapeamento de mercado. Ou você acha que o Batistão na segunda divisão da Espanha ele ganha 8 milhões de euros por temporada, gente? Se ganhar um é muito, cara. O cara jogando na Almeria, na segunda divisão da Espanha, não vai ganhar muito dinheiro, bicho. Aí chega no Brasil, os caras vão 900 pau por mês, 850. Sabe? Sim, é triste. É desesperador chegar a ver certas coisas, cara. E eu fico pasmo com as coisas porque assim, pô, eu sou um cara, eu só tenho um acesso aqui. As pesquisas só cabem a mim. Eu faço por mim as pesquisas e parece, a minha sensação às vezes é que eu sei mais de que do que quem trabalha dentro do clube, cara. A minha sensação é essa. Parece que eu sei mais coisas de informação do que o presidente do Santos, que é bilionário. Porra, cara, não é possível. Ou tem alguma outra coisa que a gente não sabe. Né? Essa situação do Tassiano, ela só escancara o amadorismo que o nosso clube vive. O amadorismo e o jeito de trabalhar arcaico que esse presidente tem com seus pares, cara. Enfim, tomara que o Tassiano saia do Santos. Tomara que o Santos consiga vender ele, embora eu duvide muito. É outra bucha que o Santos vai carregar até 2028. Porque ninguém vai pagar 800 pau por mês pro Tassiano, cara. Ninguém. É torcer pra um clube chinês, um clube japonês, um clube da MLS. Olhar e falar, caramba, precisamos de um Tassiano no nosso clube. Vamos lá pagar esse valor pra ele. É completamente fora da realidade, cara. Enquanto isso, a gente tem que ver o Tassiano jogando com a camisa do Santos, não jogando nada, em detrimento, deixando o Gabriel Bom Tempo no banco. Para que o Tassiano jogue. Um jogador que recebe 1000 vezes menos. E joga muito mais. Eu gostaria realmente que fizessem uma reavaliação dessas coisas. Tomara, Deus, que o Alexandre Matos tenha a mente iluminada por isso e consiga reavaliar as situações aí. Porque, cara, o do Tassiano é assim, é inadmissível. Até do David eu já acho inadmissível, cara. Pra ter o David emprestado, pra tá ganhando quase um barão por mês e tendo o Luca Meirelles, é tchau David, com todo respeito, cara. Queria que ele tivesse voltado, acho um jogador talentoso, mas ainda não funcionou, mas acho que sim tem talento, acho que tem futuro, né? Acho que queimou etapas que não deveria ter queimado, mas ele não é atleta do Santos, ele é atleta do Chelsea. Em vez de potencializar um atleta de outro clube, devolve ele e fica com o nosso. O Luca Meirelles está escalando gol no sub-20. Bota ele no profissional para jogar. Bota ele de 9 um jogo. Não testou o David de 9? Não testou o Tassiano de 9? Não testou o Tiquinho de 9? Mete o Luca Meirelles de 9 um jogo. Bota ele titular no jogo. Testa esse cara. Dá chance para ele também. Pelo menos ele parece um pouquinho acima dos outros. Ou contrata alguém que vai resolver o problema. Só que você paga 1,5 milhão pro Tiquinho, cara. Que já se sabia também que ia dar problema, que não ia render o esperado. Tem talento? Tem. Mas não aguenta mais. Mas tá lá. Com um dos maiores, segundo maior salário do elenco do Santos. Então, eu acho, né? Aliás, eu tenho certeza que muitas coisas que são feitas dentro do nosso clube, eles são feitos simplesmente nas coxas. Vai botando o número aí, vai colocando daqui a colar, vai jogando qualquer nome aí à toa e sair essas contratações. Tassiano, Tiquinho, né? Perde dinheiro na transferência do Jair. Né? Espero que isso mude. Porque isso enche o saco, de verdade. Mas como o assunto central do vídeo é o Tassiano vai ser feliz em outro lugar, cara. No Santos não é pra você. Você não é jogador pra Santos. Você não tem nada a ver com o Santos, cara. Nada a ver. Seu estilo não casa com o Santos, seu jeito de jogar não casa com o Santos, né?
Nada. Vai ser feliz em outro lugar, abre mão do seu contrato, deixa o Santos em paz, sei lá, né? E Santos deu um jeito de vender esse cara. Mas a culpa é de vocês. Vocês contrataram essa bucha sabendo que ia dar errado. E olha só, estávamos certos, né? Deu errado. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, Marcelo Teixeira, por contratar um jogador que todo mundo falou para não contratar. Falta de aviso não foi. Mas estamos aí, né? Aguentando mais um tempo. Outro Patrick. O Patrick 2025 é o Tassiano. Muito mais caro. 6 vezes mais caro. Parabéns aos envolvidos. Valeu.